Então tá, gente. Boa tarde. Então, hoje eu vou falar de uma coisa um pouco diferente do que a gente vinha tratando antes. Então, da última vez que eu apareci aqui, a gente falou sobre o acompanhamento da Corte 2015, que a gente conduziu pela internet em tempos de Covid. E agora eu vou falar para vocês um projeto que eu trabalhei durante esse meu período que eu passei no Canadá. Agora eu já estou no Brasil, mas sigo trabalhando com eles lá, pelo menos até finalizar esses projetos. E, bom, esse projeto ele é um pouco diferente, assim, ele tem questões relacionadas à física, matemática, geografia e, claro, epidemiologia, né? Então, vou pedir que vocês abram um pouco a mente aí hoje, porque a gente vai falar de umas coisas um pouco diferentes do que a gente tem acostumado a ver. Pelo menos eu estava bem diferente que foi para mim e agora espero atrair a atenção de vocês sobre isso. Então, eu vou falar com você sobre scaling, tá? Que é uma lei universal, é assim que os ecologistas chamam, tá? Então, uma lei universal que rege o crescimento e a saúde das populações, tá? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, esse assunto aqui ele vai permear diversas disciplinas diferentes, tá? E uma dessas disciplinas, uma das mais intimamente ligadas, é a disciplina da física, tá? Então, na física existe uma matéria, uma disciplina dentro da física que é chamada de sistemas complexos, tá? E aí esses sistemas complexos ele tem essa diferenciação entre unidades isoladas e conjunto de unidades, tá? Então várias vezes a gente ouve falar em conjunto de unidades, o todo é nada mais do que a soma de suas partes. Em sistemas complexos isso não acontece, tá? Então a soma das unidades de um sistema complexo elas são menores do que o todo, tá? Então, isso é uma teoria que a física lançou, enfim, e aí começaram a fazer essa aplicação em diversas outras partes do conhecimento, como geografia, ecologia, e agora a gente também aplicou essa teoria à epidemiologia, tá? Então, o sistema complexo ele é composto por um conjunto de partes que são conectadas através de uma inter-relação, tá? Então, assim, essas partes, quando elas estão interconectadas, elas fazem uma troca de informação. Então, por exemplo, se a gente for pensar em uma sociedade, né, a gente faz uma troca de dinheiro, por exemplo. Quando a gente quer comprar alguma coisa, eu pago alguém recebe esse dinheiro que ele recebeu, ele vai repassar para outra pessoa quando ele quiser adquirir um outro bem, e assim por diante. Então, as sociedades nada mais são do que um sistema complexo, tá? E como eu mostrei para vocês, essas unidades elas devem interagir entre si, tá? E essa interação ela pode ser feita de diversas maneiras. Pode ser uma interação funcional, que nem essa que eu mostrei que eu acabei de exemplificar para vocês. Então é troca de dinheiro mesmo, tá? Então elas podem interagir de maneira espacial. Se a gente for pensar, por exemplo, em corais, né? Os corais que a gente vê no mar, por exemplo, eles começam a interagir entre si de maneira que eles criam uma barreira de corais. E aquela barreira de corais é para evitar que alguns predadores comam um único coral, então eles de maneira maior, eles começam a interagir entre si de maneira espacial para evitar possíveis predadores. Também existem interações temporais, como por exemplo, se a gente for pensar na questão de clima, né, a gente tem uma temporalidade entre o sol, a chuva e a precipitação, depois a neve, enfim, existem toda essa troca de informação entre as unidades de um sistema complexo, tá? Bom, e todos esses sistemas complexos, eles têm leis, tá? Sejam elas simples ou até mesmo leis muito complexas, né? Então, por exemplo, essas leis são justamente essas interações que eu falei para vocês, tá? Então, por exemplo, se a gente for pensar nessa parte temporal aí, onde a gente tem a água no mar que, né, evapora, ela condensa e depois ela precipita, isso tudo são leis, né, da termodinâmica. Então, a água ela tem todo esse ciclo aí que rege esse sistema complexo que é justamente a meteorologia, tá? E bom, como eu disse para vocês, essa interação entre as unidades ela não é linear, tá? Então o sistema complexo ele é maior do que a soma das suas unidades individuais, tá? Por que isso? Se a gente pegar, por exemplo, a cidade de Pelotas, né, e a gente for pensar naquela troca de dinheiro que as pessoas fazem, tá?
não basta simplesmente a gente somar os indivíduos, né, que tem na população. A gente sabe que Pelotas tem lá cerca de 400 mil habitantes, mas Pelotas não é só isso, entende? Toda a troca de informação que ocorre nessa sociedade, ela é muito maior do que simplesmente a soma das pessoas individuais que moram em Pelotas, tá? E essa organização de sistemas complexos, elas acontecem em diversos níveis, tá? Então, por exemplo, se a gente for ver essa imagem aqui, esse mar azul aqui, isso aqui nada mais são do que bactérias, tá? Então, são bactérias com luminescência, tá? Então, elas interagem entre si de uma maneira espacial, elas cobrem um local do mar lá e começam... Então, se tu olha assim, tu não identifica que é uma bactéria. Parece para ti que é uma colônia de bactérias que começam a interagir entre si, de novo, para evitar predadores ou até mesmo para atrair outras colônias de bactérias para poder fazer a sua reprodução, tá? Se a gente for pensar, por exemplo, na parte das formigas aqui, a gente vê isso diversas vezes. As formigas estão percorrendo um determinado caminho e elas querem chegar em um outro caminho e elas se organizam entre si de maneira a criar uma ponte, né, que leva essas formigas a subir onde elas querem subir. Abelhas, por exemplo. As colmeias, elas têm esse formato aqui não por obra do acaso, né? Esse formato hexagonal de cada um dos componentes de uma colmeia, elas são feitas de maneira a maximizar o espaço da colmeia, né? Visando minimizar o esforço que as abelhas têm para poder colocar lá os seus ovinhos e produzir o mel depois que a gente come, né? E também redes sociais, né? Quando a gente olha, por exemplo, Facebook, Twitter, Instagram, enfim, a gente tem essa complexa rede aqui, né, de interconexão entre cada um dos nodos é uma pessoa e cada linha é uma conexão entre duas pessoas, né? Então, as redes sociais se organizam dessa maneira, se trata de um sistema complexo, né, que ele visa minimizar o esforço de uma pessoa que está nesse extremo aqui, por exemplo, entrar em contato com uma pessoa que está lá no outro extremo da rede. Então, através dessas interconexões, a ideia é justamente minimizar o esforço dessa pessoa entrar em contato com essa daqui. Assim como as abelhas, a ideia era minimizar o esforço das abelhas por colocarem seus ovinhos lá na colmeia, tá? Então, esses sistemas complexos, eles visam maximizar os benefícios, tá? Sempre reduzindo o esforço das unidades que fazem parte desses sistemas complexos, tá? E aí, como eu falei para vocês, isso já foi estudado em diversas disciplinas, tá? Em dinâmica de populações, assim, aí a gente começa a se aproximar mais da parte da epidemiologia, né? O tamanho da população é um ponto-chave, tá? Então, enquanto ali nas abelhas, a área da colmeia, né, e o desenho de cada um daqueles hexágonos é o ponto-chave, na ecologia ou na saúde, o tamanho da população é um dos pontos-chave, tá? E aí, diversos estudos foram saindo por aí, e o pessoal da sociologia, até mesmo do urbanismo, começaram a ver que as populações humanas elas se organizam de forma bastante previsível, tá? Então, por exemplo, até mesmo os desenhos das cidades, eles são construídos de maneira natural, tá? Visando sempre aumentar o benefício das populações que moram ali naquela cidade e sempre reduzir o custo, tá? Ou, enfim, minimizar, né, o esforço para obter alguma coisa em troca, tá? E aí, esse tamanho da população está relacionado a diversos desfechos, tá? Então, por exemplo, a gente pode pensar, quanto maior o tamanho da população, maior o número de patentes. Quanto maior o tamanho da população, maior o valor dos salários. Quanto maior o tamanho da população, maior a quantidade de crimes violentos, né? E, por exemplo, que a gente pode pensar também, quanto maior o tamanho da população, maior o número de postos de gasolina, tá? Bom, isso aqui parece meio óbvio, né? Tipo, quanto maior a população, mais postos de gasolina eu tenho que ter para poder cobrir e fornecer o produto para todo mundo que mora lá naquela cidade. Mas não é bem assim, tá? A gente pensa que em números absolutos, tá? Isso pode acontecer realmente. Então, quanto maior o tamanho da população, maior a quantidade, né? O número de postos de gasolina, tá? Mas só que esses valores, né? O número de postos de gasolina, eles muitas vezes não crescem de forma proporcional com o tamanho da população, tá? Então, se eu aumentar minha população em 10%,
isso não quer dizer que o número de postos de gasolina também vão aumentar em 10% para prover alguma coisa para aquela população. Tá? Então, essa relação, ela não é linear, que nem eu reforcei lá para vocês lá atrás. Tá? Claro que existem algumas grandezas que são lineares, né? Existem outras grandezas que são não lineares, né? E aí a gente vai ver quais são os 3 tipos de relações entre esses desfechos, né? Esses desfechos que a gente está interessado em estudar, e o tamanho da população. Tá? Então, são esses 3 tipos de relação aqui que a gente tem. A gente tem relações diretamente proporcionais, que são simplesmente relações lineares. Tá? Então, existem indicadores de saúde, indicadores de infraestrutura, enfim, que aumentam na mesma taxa do aumento populacional. Tá? Existem outros indicadores que aumentam em uma taxa proporcionalmente maior do que o aumento da população. E aí a gente chama esse aumento de superlinear. Tá? Então, na verdade, não tem uma tradução em português, mas a gente chama ele de superlinear scaling. Tá? E assim como existem outros desfechos e outras medidas de interesse que aumentam proporcionalmente menos em comparação ao tamanho da população, que aí a gente chama de sublinear scaling. Tá? Isso aqui vai ficar mais claro mais adiante. Então vamos lá. Como é que a gente descreve, né, esse aumento desses desfechos com relação ao tamanho da população? Então vamos pensar agora em saúde e condições sociais. E agora a gente começa a falar de epidemiologia, que são dois dos grandes grupos de desfechos que a gente estuda bastante em epidemia. Tá? Então, diversos autores já descreveram que a saúde e as condições sociais são funções dessa auto-organização dos grupos humanos. Tá? Então, que nem eu disse para vocês que o desenho das cidades ele é feito, né, de maneira natural, ele vai crescendo de maneira natural, a fim de minimizar o esforço das populações, tanto a saúde e as condições sociais também acontecem da mesma maneira. Tá? Claro que existem intervenções, né, que podem acelerar ou melhorar a maneira como isso tudo está organizado, mas de maneira natural isso acontece porque é do ser humano tentar minimizar o seu esforço. Tá? E aí, quando a gente pensa em epidemiologia, né, as medidas que a gente está interessado são essas medidas populacionais. Tá? Então, seria, por exemplo, uma cobertura de parto institucional, seria a cobertura de vacinação contra pólio, né? Seria, por exemplo, a prevalência de uso de contraceptivos, né? Então, isso tudo são medidas populacionais, são prevalências, coberturas ou até mesmo médias, né, agregadas em toda a população. Tá? E como é que a gente consegue relacionar o tamanho da população com essas grandezas que a gente está querendo medir? É através dessa fórmula aqui, que seria uma função, uma power function. Né? Então, o y aqui seria a variável dependente, né, que a gente está interessado em estudar. Então, seria um indicador em saúde, que nem eu falei para vocês, cobertura da vacina de pólio numa determinada população. O y0 nada mais é do que uma constante de normalização, tá? Que nem a nossa constante quando a gente for pensar em uma regressão linear. O x é justamente o tamanho da população, né? Que seria o nosso preditor, o que a gente está interessado em ver como que o y varia em função de x. E esse beta aqui é justamente a constante que descreve como que o y varia de acordo com o x. E é isso aqui que a gente chama de o expoente dessa função scaling, tá? Então, o scaling exponent. Que isso aqui vai nos mostrar se esses desfechos em saúde estão crescendo de maneira linear com relação ao tamanho da população, de forma superlinear ou de forma sublinear. Tá? Cauane, diga lá. Deixa eu só te perguntar, no slide anterior, o y, ele é um número absoluto ou ele é um número relativo? Só para ficar claro para mim. Ou pode ser os dois? Pode ser os dois. Ele Tá. pode ser os dois. Ele pode ser tanto uma cobertura, que seria um número relativo, né, que a gente teria ou como, por exemplo, se tu quiseres tratar, que a gente tratou também, mais adiante eu vou mostrar, por exemplo, o número de mortes por determinado por Covid. Beleza. Valeu. Pode ser as coisas. Bueno. Então, vamos lá. Bom, a gente tem essa função, essa power function, né? Mas só que seria muito... E pensando que o x é o nosso tamanho da população, né? A gente pode pensar, bom, existem populações tão pequenas quanto 20 indivíduos, né? Morando em um determinado local. Assim como existem populações enormes, né? De quase cerca de 1 milhão de indivíduos morando em um outro local. Tá?
Então, se a gente for começar a estudar como que esse tamanho populacional influencia coberturas, prevalências ou até mesmo números absolutos de morte, né? A gente tem uma enorme, né, ordem de grandeza, que vai de 20 até 1 milhão, até 1 bilhão, se a gente for pensar. Tá? Então, o que a gente faz? Ao invés de usar a forma exponencial dessa equação, a gente simplesmente aplica o log, né, em cada um dos lados dessa função, e a gente tem uma função que agora se aproxima daquelas funções de regressão linear que a gente está tão acostumado, né? O y0 seria a nossa constante, o beta acaba virando o coeficiente de uma regressão linear, o preditor está ali, né, que seria o nosso tamanho da população, e o nosso desfecho também tem um log ali na frente. Tá? Então, essa é uma vantagem de aplicar essa transformação linear, que aí a gente pode usar justamente regressões lineares simplesmente para estimar aquele beta, né, o scaling exponent, que seria a relação entre x e y, tamanho da população e o desfecho que a gente está interessado em estudar. A gente consegue relacionar populações de diversas ordens de grandeza. Então, agora a gente consegue tanto analisar cidades ou populações tão pequenas quanto 20 habitantes até cidades ou populações tão grandes quanto 1 milhão de habitantes. Tudo no mesmo, né, numa mesma cesta, assim. E também a gente pode usar esses gráficos log-log, né? Então, tanto o eixo y quanto o eixo x transformados à escala log, para poder traçar uma linha reta entre a população, o tamanho da população e o nosso desfecho em saúde que a gente está estudando. Tá? Bom, e como é que a gente interpreta esse beta, né? Que é o que a gente quer identificar, ou seja, como que o y se comporta em relação ao tamanho da população. Quando o beta ele é muito próximo a 1, a gente indica, né, que é um linear scaling, ou seja, o nosso desfecho de saúde está crescendo no mesmo passo, né, comparado ao tamanho da população. Quando o beta é inferior a 1, o nosso desfecho cresce em um passo um pouco mais lento em comparação ao tamanho da população. E quando o beta é maior do que 1, né, o nosso desfecho ele cresce mais rapidamente do que o crescimento do tamanho da população. E aí, como essa equação está log no desfecho e log no preditor, a interpretação não é simples, não é tão imediata quanto a gente faz em uma regressão linear normal, né? Uma regressão linear normal a gente tem médias aritméticas, né? Mas na medida que a gente começa a fazer transformações log dos dois lados da função linear, aí a gente passa a trabalhar com médias geométricas, tá? Então, por exemplo, vamos assumir que a gente tem agora um expoente de 1,35, tá? Então, é um expoente superlinear, ele é acima de 1, tá? Então, se a gente for assumir um aumento de 20% na população, isso representaria um aumento de 28% no indicador sendo estudado. Então, notem que, enquanto a população cresce 20%, o indicador que a gente está estudando cresceu 8 pontos percentuais a mais, tá? Então, como é que a gente chega nesse número? É simplesmente 1,20, seria crescimento da população, por isso que é 1,20. A gente eleva, né, ao expoente, ao beta que a gente acabou de predizer, e aí a gente tem o valor do crescimento desse desfecho em saúde que a gente está interessado em estudar. Tá bem? Bom, mas chega de teoria. Agora eu vou mostrar para vocês na prática o que isso quer dizer. Tá? Não sei se ficou bem claro o que eu quis mostrar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida já com relação a isso, vão mandando aí e a gente vai tentando trabalhar. O Fernando já fez um joia aqui que tá tranquilo. Então vamos adiante. Bom, então como é que a gente testou isso? Tá? Tudo isso que eu falei, gente, são teorias, né? Então eram teorias que estavam lá, já tinham sido aplicadas na ecologia, já tinham sido aplicadas na meteorologia, na física, matemática. E aí a gente resolveu, por que não testar na epidemiologia, né? Então o que a gente fez? A gente selecionou 8 países de baixa e média renda, tá? Usando 9 pesquisas DHS, tá? Então nesse caso aqui a gente pegou esses 8 países. A Índia tinha 2 pesquisas que a gente pegou, tá? Notem aqui que os anos, né, de cada uma dessas pesquisas, eles são anos bem antigos, né? E por que a gente pegou essas pesquisas em específico? Porque essas são as únicas pesquisas que mostram o tamanho da população para vilas
né? Ou seja, cidades tão pequenas quanto 20 habitantes, que nem eu mostrei lá para vocês, tá? Hoje em dia, as pesquisas DHS elas não têm, não mostram o número de habitantes em cada uma dessas vilas pequenininhas aí. A gente consegue ter a informação de número de habitantes somente para as regiões maiores e para as cidades maiores, tá? Então a gente pegou essas pesquisas DHS antigas por causa disso, que eram as que tinham informação de tamanho populacional, tanto para vilas pequenas quanto grandes. A gente estudou 19 indicadores em saúde, tá? E eles estão divididos da seguinte maneira. A gente pegou 2 indicadores de saúde da criança, 2 indicadores ambientais, 7 indicadores materno-infantis, 3 indicadores de mortalidade e 5 indicadores de riqueza, tá? Então, esses indicadores nada mais são do que o nosso Y aqui nessa função. Então, os indicadores de saúde é o LNY, o tamanho da população é o X, o beta, né, que é o nosso scaling exponent, é o que a gente está querendo estimar. E aqui é a constante de normalização que a gente não tem muito interesse nela, tá? Bom, mas aí eu falei para vocês, né? Bom, tem algumas vilas aí que tem 20 habitantes. E realmente, se a gente for ver aqui nessa tabela, que tem as 9 pesquisas que a gente usou para testar essa teoria aí, a gente olha que, por exemplo, aqui na Índia, em 1998, existia uma vila que tinha apenas 20 habitantes, né? Na Índia, em 92, tinha uma vila que tinha 74 habitantes. E aí, se a gente for pensar em indicadores relativos, que nem tu mencionou, Fernando, pode ser que essas vilas bem pequenininhas aí, o numerador seja tão pequeno que aí fique uma cobertura igual a 0, né? E aí, se a gente for pensar, bom, nossa equação está com log lá e não existe, né, log de y igual a 0. Então, a gente iria dropar tudo que é cobertura, prevalência igual a 0 do nosso modelo. Então, para lidar com isso, o que a gente fez? A gente aplicou uma técnica de binning, tá? Que a gente nada mais é do que dividir a população em percentis, é mais ou menos isso. Que nem a gente divide em quartis, né? É muito parecido com isso. A gente divide todas as vilas de um determinado país em 4 grupos, né? Igualmente espaçados, né? O binning é mais ou menos isso, tá? Só que a gente dividir em quartis, em tercis, em decis, enfim, a gente poderia fazer diversos tipos de divisões como a gente tivesse interessado em fazer, né? Mas aí seria uma decisão arbitrária, tá? Então, o que a gente fez? A gente testou diversos números de grupos, tá? Então, ao invés de definir, a gente vai dividir para Burkina Faso, a gente vai dividir todas as vilas em 3 grupos, tá? Não, a gente pegou e testou diversos números de grupos para ver como que eles se comportavam, né? E qual deles seria o mais eficiente, tá? Então, o que a gente fez? A gente testou 25 tipos diferentes de binning, tá? De binning attempts, que a gente chamou. Então, a gente definiu um mínimo de 5 grupos. Então, a gente pegou todas as vilas de Burkina Faso, por exemplo, e dividimos elas em 5 grupos igualmente espaçados e testamos essa divisão em 5 grupos. Depois a gente dividiu em 6, em 7, em 8, em 9 e assim por diante até chegar em 30 grupos, tá? Esse limite inferior e limite superior foram definidos arbitrariamente por nós mesmos, tá? Bom, o número de grupos que gerou o intervalo de confiança mais estreito para o beta foi o que a gente escolheu, tá? E isso também foi um critério super arbitrário que a gente fez, tá? A gente fez alguns testes de sensibilidade para ver como que isso se comportaria, né, a utilizar outros conjuntos de bins que gerariam intervalos de confiança maiores, tá? Mas a gente não estava interessado em significância estatística, tá? Então não é o nosso interesse em significância estatística. A gente quer ver como que o desfecho se comporta em relação ao tamanho da população. Então por isso que a gente pegou esse critério de intervalo de confiança mais estreito, tá? Ao invés de estimar coberturas, prevalências e números absolutos de morte para cada cidade, a gente estimou cobertura, prevalência e número de mortes para cada bin, né? Então, para cada grupo que foi definido. Tá? Então, esse era o nosso Y. Para evitar que, de novo, a gente tivesse essas coberturas igual a 0 e essas informações fossem dropadas da análise. Tá? E aí, também, da mesma forma, ao invés de usar o tamanho populacional de cada vila, a gente usou a média do tamanho populacional em cada grupo, né? Porque agora a nossa unidade de análise não é mais a vila, mas sim esses grupos que a gente definiu. Tá? Então aqui é só uma amostra do que aconteceu nessa
diferentes grupos que a gente testou, tá? Então, a gente olha aqui as 9 pesquisas, né, que a gente usou, tá? Aqui é um dos indicadores que a gente analisou, que é imunização por DPT-3, tá? E aqui estão todas as tentativas de BINs, né, de grupos, que a gente fez para definir o número ideal para a nossa análise, tá? Então, por exemplo, aqui em Burkina Faso foi definido que o número ideal era lá algo em torno de 10 grupos, tá? Se a gente for olhar aqui em Madagascar, era 5 grupos, né? E aqui, por exemplo, em Niger, a gente tinha 30 grupos. Então, notem que aquele número de grupos que gerou o intervalo de confiança mais curto foi aquele que a gente escolheu. Então, a gente permitiu que, dependendo da população, dependendo da pesquisa e dependendo do indicador sendo analisado, esse número de grupos variasse, né, de acordo com a localidade onde ele estava inserido. Tá? Então, não tinha nenhuma imposição com relação ao número de grupos. Tá? E aí a gente estimou, né, esse comportamento dos desfechos em saúde com relação ao tamanho da população. Tá? Então aqui são exemplos das 3 relações, aquelas que eu mostrei para vocês. Então nesses 3 gráficos, notem que essa linha tracejada cinza aqui é o que seria, né, a relação linear, ou seja, um aumento diretamente proporcional do tamanho da população com relação ao desfecho sendo analisado, ele teria esse comportamento aqui, dessa linha tracejada, caso fosse diretamente proporcional. Tá? Mas não, a gente pegou, testou lá em Niger, 1992, para o indicador de acesso à água melhorada, e a gente viu que, na verdade, o scaling foi um sublinear scaling. Né? O aumento do acesso à água melhorada, ele acontece em um passo menor do que o aumento da população. O que isso quer dizer? Bom, populações maiores conseguem prover uma cobertura maior para a sua população usando menos recursos. Tá? Então, tem uma economia de scaling, que a gente chama, que é quando tem esse expoente menor aqui. E notem que essa linha vermelha aqui de regressão é justamente o comportamento dele, né, com esse crescimento em um passo mais lento. Aqui no Camarões, para iniciação early initiation of breastfeeding, né, iniciar a amamentação cedo, a gente nem vê a linha tracejada, porque o nosso scaling exponent é exatamente 1, enquanto aqui nas Filipinas a gente vê que, por exemplo, a cobertura de parto institucional, ela teve um comportamento, ela cresce em um passo muito mais rápido do que o aumento da população. Tá? Então, se a gente for traduzir isso aqui em números, né, a gente vê aqui que no Niger um aumento de 10% na população equivale a 8,3% na cobertura de água melhorada. Camarões, 10% da população, 10% na cobertura de início precoce da amamentação. Enquanto que na Filipinas, a gente vê uma população crescendo em 10%, a gente vai ver a cobertura de parto institucional crescendo 14%. Tá? Então, aqui, nesse caso, aqui nessas relações aqui, a gente consegue ver de forma mais clara, né, como é que se comportaram esses 3 indicadores de saúde para 3 países selecionados que eu peguei aqui, só para exemplificar para vocês essas 3 relações, sublinear, linear e superlinear. Tá? Bom, a gente teve 138 indicadores, né, que a gente, 138 expoentes, né, que a gente testou, que surgem da combinação de 9 pesquisas versus 19 indicadores. Se vocês forem fazer essa conta aqui, não vai dar 138 expoentes, tá? A gente teve algumas pesquisas que não tinham informação suficiente para calcular todos os indicadores, né? Então, algumas delas não tiveram, a gente não pôde analisar. Mas o que a gente pôde ver é que a maior parte dos indicadores, né, desses 138 expoentes, a maior parte teve um comportamento superlinear. Ou seja, o desenvolvimento deles nesses países de baixa e média renda acontece em um passo mais rápido em comparação ao tamanho da população. Tá? Em seguida, quase 30% tiveram um crescimento linear e cerca de 25% um crescimento mais lento do que a população. Tá? Bom, aqui eu mostro para vocês, por exemplo, aqueles mesmos
gráficos que eu mostrei anteriormente, mas agora para um único indicador que a gente analisou. Tá? Então, aqui foram prevalência de taxas de parto por cesariana, né? E o que a gente pode ver aqui? Ó? Por exemplo, foi aquilo que eu falei para vocês, para o Egito a gente não tinha dados, né, disponíveis para calcular esse desfecho, então a gente acabou ficando com um buraco aqui nesse gráfico. Tá? Mas o que a gente pode ver aqui é que, com exceção de Madagascar aqui, tá? Todos os outros expoentes, eles se mantiveram acima do que seria esperado para um crescimento linear. Então, tem a linha tracejada aqui e a linha de regressão que a gente pôde predizer. O que isso mostra, né? Que o crescimento de taxa cesariana, ele está muito maior do que aquilo que a gente estava vendo do crescimento da população. Bom, aí já nos aparece aquele pensamento, né? A gente sabe que a taxa de cesariana é muito alta mesmo. Então, inclusive, em países de baixa e média renda, lá atrás, lá na década de 90, isso já estava acontecendo, tá? Então, a taxa de cesariana já era muito superior àquilo que aquilo que seria esperado, né? Dado o crescimento da população, tá? E aqui estão a listagem, a lista, né, de todos os indicadores em saúde que a gente analisou. E o que a gente fez aqui? A gente pegou e fez como se fosse a gente meta-analisou, né? Então a gente calculou uma estimativa combinada de cada indicador que a gente avaliou, utilizando todas esses nove inquéritos DHS que a gente acabou usando nessa pesquisa aqui. Tá? Então, o que a gente pode ver, por exemplo, é que os indicadores de saúde da criança e também de saúde materno-infantil, em geral, com exceção aqui de iniciação precoce da amamentação e de imunização por tétano, em geral, eles crescem de maneira superlinear com relação ao tamanho da população. Tá? De maneira contrastante, né, a gente pode ver aqui, por exemplo, os indicadores de mortalidade. Nesse caso aqui, Fernando tinha perguntado, isso aqui é número de mortes, tá? Número de mortes mesmo, tá? Não é taxa de mortalidade. Tá? Então, se a gente for ver aqui mortalidade, número de mortes infantis ou under 5, né, eles cresceram em um passo mais lento com relação ao tamanho da população. Tá? Outro achado interessante foi justamente esse crescimento em formato de gradiente aqui. Tá? Então, o que a gente fez? A gente estimou o percentual de domicílios, né, mais pobres, mais ricos e também nos outros quintis aqui. Então, a gente estimou, né, a prevalência de domicílios em cada um desses quintis dentro de cada um daqueles bins que a gente analisou. E o que a gente pode ver é que isso aqui foi crescendo. Né? Então, quanto maior o tamanho da população, menos foi a proporção, né, um crescimento menor com relação a domicílios mais pobres. Isso foi aumentando de forma gradiente até que a gente chegou a um expoente superlinear lá na frente com domicílios ricos. Bom, e implicações disso, né? Tá, a gente viu lá expoentes, enfim, uma fórmula complicada, o Cauane falando maluquice aqui sobre física, matemática, etc., formiga e não sei o quê. Mas, enfim, o que isso quer dizer? Como é que a gente pode usar, né, essa teoria para, enfim, políticas públicas, avaliação de intervenções, enfim. Bom, essa teoria, de novo, reforçando, é uma teoria interdisciplinar, né, e que busca entender justamente essa relação entre tamanho populacional e desfechos em saúde. Se a gente for pensar em intervenções em saúde, né, muitas vezes a gente leva em consideração uma intervenção que foi desenhada lá para os Estados Unidos, vamos chamar lá em Nova York, que tem não sei quantos milhões de habitantes. A gente viu que funcionou lá, a gente pega aquela intervenção e aplica em Pelotas. Será que isso aí vai funcionar? Né? Pô, o tamanho de Pelotas é totalmente diferente de Nova York. A dinâmica da população de Pelotas é totalmente diferente da de Nova York. Né? Então, assim, a gente avaliar intervenções que foram feitas em um outro contexto, em outro local, e pegar simplesmente aquela intervenção e aplicar no nosso contexto atual, pode ser completamente equivocado, né? Então, assim, essa teoria do scaling, ela ajuda justamente para a gente diagnosticar, né, como que essas políticas públicas ou até mesmo essas intervenções em saúde se relacionam com o tamanho da população, né? Então, a gente pode ver, por exemplo,
Aí tá, se a gente vê uma intervenção que funcionou em Nova York, a gente quiser aplicar aquela intervenção em uma população de tamanho similar, com uma dinâmica similar a Nova York, e aí a gente vê que aquele scaling exponent está um pouco abaixo daquilo que foi encontrado em Nova York, isso serve como diagnóstico para dizer, opa, aquela população ali não está performando da maneira como deveria performar, né? Então, eles podem, essa teoria e essas regressões, esse conjunto de regressões que a gente usou aqui, eles podem indicar problemas, né, em níveis ecológicos. Claro que às vezes esses problemas são referentes às unidades, né, individuais que estão dentro do nosso sistema complexo, da nossa população, mas de maneira ecológica, né, como um critério diagnóstico, a gente pode usar essa teoria para identificar possíveis problemas e até mesmo cidades, né, usando esses desfechos em saúde que a gente analisou, cobertura de parto institucional e etc., para dizer, opa, aquela cidade ali, daquele tamanho, está performando pior do que deveria ter performado caso acontecesse conforme esperado e o que a gente observou em uma outra localidade. Tá? Bom, gente, paro por aqui, a coisa vai mais longe do que isso, mas obrigado pela atenção, espero não ter assustado vocês e confundido a cabeça de vocês, mas se quiserem discutir mais, eu estou à disposição para conversar.